preço dos produtos industriais que a gente consome, um celular, por exemplo, a menor parte é custo de matéria-prima. Pesquisas provam que o custo da ideia, da criação, do desenvolvimento tecnológico já chega a ser maior que 70%. O lucro propiciado pela inovação, pela adaptação prática de uma descoberta científica, pode garantir o desenvolvimento de uma nação. E o Brasil, saibam vocês, possui apenas 0,2% das patentes mundiais. Recentemente, o país aprovou uma lei de inovação e está tratando de criar incentivos fiscais para a inovação tecnológica das empresas. Para que a gente possa entender por que ainda estamos tão longe de produzir coisas modernas e lucrativas, apesar do inegável avanço que temos em várias áreas do conhecimento científico, chamamos os especialistas. Odilon Antônio Marcuso do Canto, diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP. Roberto Nikolski, professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e diretor-geral da Sociedade Brasileira Pro Inovação Tecnológica. Luiz Martins de Mello, economista da UFRJ e secretário-geral da Fundação Universitária José Bonifácio. Antônio Petraglia, da Escola Politécnica e da Coordenação de Projetos de Pós-Graduação em Engenharia, a COP, da UFRJ, representante da Sociedade Brasileira de Microeletrônica. Bem, a gente sabe que uma coisa para ser moderna tem uma propriedade chamada de patente. Aí é a seguinte questão. Nos Estados Unidos, onde é a representação maior dos registros, a gente tem por horda de 100 e poucas por ano do Brasil contra quase 4.000 da Coreia. Nikolski, eu lhe pergunto, por que essa discrepância? Por que nós estamos tão abaixo de uma linha como a Coreia e de diversos outros países? Bom, há muitas respostas para isso, mas eu diria que o ponto fundamental é que há 30 e tantos anos atrás, mais exatamente em 67, quando o Brasil definiu as suas primeiras ações na área de uma política tecnológica, ou pelo menos tentou, ele o fez de uma forma equivocada. Ele imaginou um mecanismo que poderíamos chamar de cadeia linear, de que a inovação tecnológica dependeria diretamente das descobertas feitas pelas universidades brasileiras. E com isto montou uma estrutura de apoiar a pós-graduação, que depois deveria dar aplicações, que depois deveria dar desenvolvimentos tecnológicos e, no final, o produto. Só que as coisas não são assim. Essa linearidade não existe. E a Coreia fez a coisa certa. Ela fez uma política direcionada imediatamente para gerar inovações em produtos. E ao longo desses 35 anos, que se passaram, mais exatamente 38 anos até, eles desenvolveram cerca de 10.000 empresas que participam do processo de gerar inovações tecnológicas. Ou seja, existe uma pesquisa específica nas empresas Enquanto coreanas. nós, por exemplo, na Lei 8661, que é a lei de incentivos que foi criada em 93, tivemos 197 empresas aplicantes. Então, é claro que 197 empresas produzem 100 patentes, 10.000 empresas produzem 4.000 patentes. Deixa eu aproveitar, então, esse seu gancho, pegar aqui com o Odilon a questão dessa aplicação. A FINEP é, basicamente, o órgão que viabiliza esses suportes. Sabemos que cerca de 80% ainda é dedicado à academia, ou seja, às universidades. O que é que você pode definir hoje em dia que se faz em termos de aplicação para pesquisas que venham a redundar em projetos, em produtos finais? Bem, eu acho que o professor Nikolski tocou num ponto fundamental, que foi o modelo adotado, a diferença de modelo adotado pela Coreia e pelo Brasil, a questão da linearidade do modelo. Agora, ligado a isso, existem outros fatores que são de tremenda importância, né? O Brasil, ele não teve nunca uma linha de política industrial e tecnológica bem definida. Isso, e além disso, políticas equivocadas de mercado foram exercidas durante muito tempo, né? Então, durante praticamente 20 e tantos anos, nós tivemos uma política de fechamento do mercado, né?
Então, eu como empresário, qual é o incentivo que eu tenho para usar parte do meu lucro em pesquisa e desenvolvimento, quando eu tenho certeza que o meu produto tem mercado garantido, né? Então, todos nós experimentamos isso. Quer dizer, no início, na década de 70, as mesmas geladeiras, as mesmas máquinas de lavar que as donas de casa compravam na década de 70, continuavam comprando no final da década de 80, né? Por quê? Porque o mercado era fechado, não havia competitividade e o produto colocado no mercado vendia. Então, esse é um aspecto importante que tem que ser visto, né? Quer dizer, é uma conjuntura, um conjunto de políticas públicas necessárias, etc. E tal. E aí nós também chegamos à questão do financiamento, né? Então, aí que entra a FINEP, né? A FINEP, desde a sua fundação, em 67, ela está voltada para financiar, aliás, a FINEP foi criada para financiar a transformação do conhecimento em produto e processo. Deixa eu só lhe interromper para aproveitar essa questão do mercado. Sim. A gente já vai Sim, voltar a essa aplicação da FINEP. Inclusive, vou querer saber os recursos Perfeito. aí que já estão sendo aplicados e as novas iniciativas. Agora, eu perguntaria ao Antônio Petraglia, quando se falou aqui em reserva, a reserva de mercado na área de informática foi a mais discutida, talvez, desse país. E, na verdade, hoje em dia, o setor que você está aqui representando a sociedade é um dos que mais importa. Nós não fomos capazes de produzir chip. Foi por causa só dessa questão de reserva de mercado mesmo? O que é que faltou para a gente? Deixa eu rapidamente dar um dado em relação a essa. Você mostrou o telefone celular, né? A microeletrônica é talvez a área de maior progresso nos últimos anos, né? Em relação ao mercado, só para dar uma ideia, a revista Scientific American, que é uma revista popular de ciência nos Estados Unidos, divulgou no ano de 2002 uma estatística dando conta de que 30% das suas patentes, as patentes envolvidas com microeletrônica, eram responsáveis por 30% da riqueza gerada pelos Estados Unidos, o que dá cerca de 7 vezes o PIB nacional de tudo que é produzido no país. Então, a microeletrônica tem esse papel importante na sociedade. E não tivemos no Brasil esse papel por quê? Foi a reserva de mercado a culpada ou o que é que faltou? Em parte, a reserva de mercado impediu o desenvolvimento desses chips aqui no país, né? Isso foi, em grande parte, uma das causas do atraso do país na área de microeletrônica. Incentivos fiscais são importantes aí, né? A criação de grupos capacitados para o projeto de circuitos microeletrônicos, né? Eu acho que isso... Sem dúvida, enfim, teve um peso, né? Teve um peso importante. Deixa eu aproveitar aqui com o Luiz Melo e vou fazer uma revelação aqui. O Luiz Melo foi também diretor da FINEP e, como eu já fazia um jornalismo desta área, eu me lembro, na época, que houve um financiamento de FINEP e que uma das ideias era a famosa máscara, criar a máscara, criar o chip brasileiro. E o que se viu foi que muitos desses financiamentos viraram quase que as empresas empacotando, normalmente ligadas a banco, né? Os grandes bancos criaram empresas, porque tinham interesses até das aplicações imediatas, das agências bancárias hoje que funcionam todas na base da caixa eletrônica, mas não fizeram o chip. Havia realmente uma previsão nesse financiamento disso se evoluir e elas que não fizeram? Houve alguma falha? Se você olhar a indústria de microeletrônica, como se desenvolveu, especialmente nos Estados Unidos, você vai ver que tanto na informática quanto na microeletrônica, durante um período grande, mais de 50% da demanda dessas empresas foi dada pelo Estado americano, principalmente pelo Departamento de Defesa. A principal política industrial do mundo é o poder de compra do Estado. Isso é só pegar os dados e todos os trabalhos que foram feitos. Segundo,
a questão da nacionalidade das empresas. Né? Os coreanos, as empresas são nacionais. Os 10 maiores grupos coreanos detêm 30% do gasto de P&D, detêm mais de 40% das patentes. Se você pegar os 20, esse gasto vai para mais de 50% e mais de metade das patentes. São grandes grupos coreanos, são grandes grupos japoneses, são grandes grupos alemães. Essa é uma questão central. Você só faz política industrial para empresas de nacionalidade do seu país. Mais de 98% das patentes depositadas nos Estados Unidos pelas empresas americanas são feitas nos Estados Unidos. Mais de 95% das... Mas os bancos, desculpa, mas os bancos não eram empresa de capital nacional? Não, no nosso caso, quando se fez o chip, a máscara do chip, ele estava ligado a um projeto da Avibraz, que era quem teria capacidade, na época, junto com a Embraer e junto com outras empresas, a Imbel, que tinha uma capacidade de desenvolver chips de uso disseminado, de uso geral, para foguetes, para determinadas coisas que na época era, e ela iria disseminar esta atividade. A informática que foi para os bancos não foi a informática do chip, foi a informática do software, no qual o Brasil, em automação bancária, se revela um país de excelente qualidade. A questão dos computadores é outra discussão, dos computadores de uso de consumo. Aí você tem a ver com a Zona Franca de Manaus, que quebrou por completo a capacidade de ter escala para a produção de chip. Por quê? A Zona Franca de Manaus é uma zona franca de importação. Aí que você tem um empacotamento dos produtos. Mas o que eu estava querendo mostrar é que se nós não tivermos uma definição de uma política industrial de poder de compra do Estado, nós não vamos entrar em nenhuma das áreas de alta tecnologia, nem na área de informática, nem na área de fármacos. Se nós não, para entrar na área de fármacos, nós vamos ter que entrar em que área? Na área das doenças negligenciáveis. Nós não vamos disputar o mercado de Viagra, não é isso? Com a Pfizer, com a Novartis e tudo mais. Agora, nas áreas das doenças negligenciáveis, nas quais eles não querem produzir, nós podemos ter, são mercados de 500 milhões de dólares, 600 milhões de dólares, mercados muito pequenos para as grandes multinacionais. Aí sim nós temos condições de quê? De desenvolver produtos genéricos, medicamentos para as nossas doenças, que são doenças de países com as características do Brasil. Se nós formos disputar o mercado de doença cardiovascular, de doenças de disfunções sexuais e outras coisas, nós vamos perder o mercado. Bem, eu vou fazer um breve intervalo. Na volta nós vamos começar a verificar o que é que a gente já começa a fazer para suprir isso que nós vimos que é uma deficiência nacional no momento. Até já.